meus queridos, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos vocês. Aqui é Sabrina Sabel. Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Luz Atrás da Porta. Eu estou muito feliz com a participação de vocês, com os comentários de forma online e os comentários também presenciais, né, que algumas pessoas têm vindo, têm falado, que têm assistido, que têm gostado, que têm aprendido muito. Esse era o objetivo, é levar informação, é levar conhecimento, é levar questionamento que muitas vezes vocês nunca fizeram, né? Porque faz parte do nosso processo de cura, faz parte do nosso processo de ampliar da consciência, de sintonia com esse processo rumo ao equilíbrio, rumo à nossa iluminação espiritual, que é o objetivo desse trabalho, tá? Então eu estou muito feliz, muito obrigada pela presença de vocês aqui, né? Se você é novo no canal, curta, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer para que essas informações elas possam acessar mais pessoas, né? A gente vem com uma proposta um pouquinho diferente. É claro que cada pessoa que está aí no YouTube buscando um trabalho para o bem, coloca de uma forma, da forma que entende, da forma que compreende, né? E nós aqui estamos buscando fazer a nossa parte, né? Levando de acordo com a nossa visão, o nosso filtro, de acordo com aquilo que eu entendo, que o Rogério entende, a gente levar, né, esse ruminar dessas informações da forma que nós compreendemos, que nós entendemos. De fato, todas as informações, elas estão disponíveis para todos nós, né? Então não é necessário que você acredite, né, em tudo que a gente falar aqui, né? Até eu mesma, eu estou ainda no meu processo de caminhar rumo à verdade, caminhar rumo à clareza de tudo isso que compõe a formação desse universo, a formação do nosso ser, porque quando a gente entende a formação, é muito mais fácil a gente caminhar rumo à cura, não é? Então, essa é a minha grande busca, a minha ânsia, sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito estudiosa e não paro meus estudos, a todo momento estou estudando. Então, as informações que eu trago aqui hoje para vocês é como eu, né, a partir do meu estudo, meu conhecimento, a minha vivência principalmente, eu entrego para vocês, mas estamos ainda na vida, no jogo, né? Ainda muito o que se aprender. Então, mas o que eu sei já me ajudou a subir vários patamares de nível de consciência e nível de equilíbrio emocional, físico, espiritual e mental, né? Então é isso que a gente busca compartilhar aqui com vocês, essa mistura de tudo que nós já estudamos, que nós estamos vivenciando como resultado. Então tudo que a gente traz, né, nas terapias, nos encontros pessoais, presenciais e nos encontros online também, fazem parte dessa mistura, principalmente da vivência. Então, tudo que nós falamos aqui é porque nós já vivenciamos, nós já colhemos resultados a partir dessa nova perspectiva, dessas novas práticas, desse novo olhar para a humanidade, para nós mesmos, para dentro de nós, tá? Então, nada do que a gente fala é à toa, é porque nós já experienciamos, já vivenciamos. E a partir do momento que a gente vivencia algo diferente, que toda a mágica começa a acontecer, que todo organizar, né, de tudo que está ao nosso redor começa a se movimentar de uma maneira diferente. Acontece que nós, por causa do nosso vício nas energias negativas, nas reclamações, nas dores que a gente sente, sabe que a gente vicia nas dores? A gente vicia, infelizmente. Existem algumas dores que nós viciamos. É difícil a gente sair desse vício de comportamento. É difícil muitas vezes, porque muitas vezes a pessoa passou a vida inteira sentindo aquela energia. Para ela sentir o amor,
ela desconfia, é como se tivesse algo errado, porque é um caminho que nunca foi percorrido. Então, muitas vezes, quando a gente caminha rumo à paz, a paz, ela causa estranheza dentro de nós. Então, muitas vezes, a pessoa, quando ela está começando a se equilibrar, ela flerta entre o caos e a paz. Aí ela fica um pouquinho na paz, aquilo é tão bom que ela acha estranho e ela, pelo processo de autossabotagem, ela dá um passo para trás e volta de novo para o caos. Aí ela vê que aquilo ficou horrível de novo e ela tenta incessantemente voltar para aquele lugar. E aí ela fica indo, voltando, até que chega uma hora que ela consegue permanecer mais tempo na paz. E aí, então, a gente está mais perto desse processo de equilíbrio de uma forma mais concreta, tá? Então, é normal nesse processo, mas sim, nós viciamos no que é ruim. Tamanho é a necessidade que nós pratiquemos essa tal regeneração, tá? Nosso corpo tem uma capacidade gigante de regenerar. O nosso cérebro, tudo em nós, né? Então, nós estamos, né, num período que o espiritismo, né, os estudos de Allan Kardec, até que Chico Xavier veio falando disso, né, que a Terra estaria passando por um processo de sair do período de provas e expiações e indo para o período de regeneração. Mas eu gosto muito de frisar isso para as pessoas, porque quando fala assim, a Terra, né, é como se fosse o planeta. É lógico que existe uma consciência do planeta, mas essa consciência ela vai acontecer só quando cada uma das pessoas sintonizarem nessa frequência, buscar se curar. E quando a gente está falando de regeneração, é o que a gente fala muito aqui no consultório, que é esse processo de transformação, esse processo de transmutação que a gente vem aprender com o nosso querido Saint Germain, né, que é o mestre da nova era, da era de Aquário, que nós estamos entrando. A gente vai precisar sim de todo o ensinamento que esse grande mestre trouxe para todos nós, se nós quisermos passar por essa regeneração. E essa regeneração, que está muito pertinho ali da transmutação, da transformação, é o que eu falo sempre aqui com as pessoas no consultório. Para nós, não existe esse negócio de que pau que nasce torto, morre torto. Aqui a gente não entende assim. A gente entende sim que as pessoas são capazes de mudar, de se transformar. E aqui sim a gente tem ferramentas muito consistentes que dá força, dá base, dá instrução, dá um direcionamento para a pessoa se transformar de verdade. Mas transformar rumo a quê? Né? Rumo a necessidade da sua alma, rumo ao que o seu espírito pede, tá? Rumo a isso, rumo ao que o seu espírito pede, rumo ao que a sua consciência divina planejou, quer que você desenvolva, cresça e melhore. Então é nesse sentido, né? Para nós não é lógico que existem alguns casos, alguns seres humanos que nessa vida é muito difícil ter esse processo, tá? Mas existe sim uma grande parcela da população que quer, que está disposta, né? Mas não conhece o caminho. Por isso que eu conto com a ajuda de vocês, para nos auxiliar a divulgar, a compartilhar. Por que nós estamos aqui no YouTube? Porque a missão desse trabalho é ajudar a nível planetário, né? A nível planetário, sim. Esse trabalho vai crescer muito. E muitas pessoas espalhadas aí pelo mundo inteiro vão precisar das informações que estão sendo trazidas aqui. Então, por isso que eu conto com a ajuda de vocês, porque nós precisamos ajudar o planeta a melhorar, a ascender de patamar, de nível de consciência, se nós quisermos ver no futuro próximo o paraíso implantado nesse planeta, né? Então, essa foi uma breve introdução para o vídeo de hoje, mas
o assunto que eu vou tratar aqui hoje vai ser sobre astrologia e vou trazer também algumas informações desse trabalho numa questão de atuação à distância pela internet, tá? Que é também uma proposta, um direcionamento que foi trazido, que nós já estamos atuando, ok? Então, são esses os assuntos que eu quero trazer hoje para vocês, como que isso vai dar, como isso já está acontecendo. E a todo momento vem orientações novas, direcionamentos novos, para a gente conseguir atender, né, as pessoas cada vez melhor, cada vez com mais profundidade e eficácia, né? Então vamos lá, vamos começar pela astrologia. No vídeo da semana passada, eu falei para vocês muito a respeito da numerologia, certo? E essa semana, então, eu vou falar sobre a astrologia. Gostaria de falar aqui o seguinte, Pitágoras, eu falei na semana passada, ele também foi um estudioso da astrologia, tá? Então, esses grandes filósofos do passado, eles sempre tiveram uma abrangência de conhecimentos, de áreas de compreensão de como funciona o universo, muito abrangente, né? Einstein também, Aristóteles, Sócrates, né? Então, esses assuntos que hoje são considerados um pouco ocultos, na verdade, eles sempre permearam essas grandes mentes, né? Não é à toa, porque essas áreas, elas são sim muito importantes, sempre foram, mas em vários períodos da nossa humanidade houveram força física bruta das armas para poder fazer com que esse conhecimento desaparecesse, né? A astrologia foi um deles, né? Por maiores que fossem as tentativas, né, através dos tipos de morte que ia tendo, como o Pitágoras que morreu com fogo, né? Sócrates que foi condenado por fazer as pessoas pensarem, né? Ele falava com os adolescentes da época, eu sei que nada sei, quer dizer, ele chamando a reflexão de tudo, né? O que fizeram com ele? Ele foi condenado à morte, ele teve que beber um veneno, cicuta, se não me engano, né? E então foi considerado uma grande ameaça por fazer as pessoas pensarem. Então isso, né, essas grandes mentes pensantes, como ameaça, sempre fizeram parte da nossa história, né? E alguns desses ensinamentos, dessas áreas importantes que antes, né, que na verdade elas são consideradas divinatórias, não divinatórias, tá? Como é o caso das cartas, como é o caso dos oráculos, da numerologia, a astrologia também. Então, nós estamos falando que no passado eram ciências consideradas divinatórias e não divinatórias, né? Como ficou popularizado de forma muito distorcida da realidade, tá bom? Então, o que acontece? A astrologia, ela, no passado, ela era algo que era muito considerado esse movimento e uma íntima relação da natureza com os movimentos dos astros, né? Então se observava o que acontecia naqueles períodos onde a lua estava cheia, o que acontecia nos períodos em que a lua estava minguante. Observava-se a natureza, as árvores, os pássaros, os rios, né, a temperatura, que tipo de planta que dava, e trazia-se uma correlação para o comportamento das pessoas. Então, existia uma grande intimidade da observação do comportamento da natureza. Hoje, com a urbanização, com a questão da tecnologia, computadores, parece que nós ficamos muito distantes,
do contato, da conexão com a natureza, né? Então, as pessoas mais sensíveis sempre buscam, né, essa conexão, esse olhar para a lua, né, principalmente no dia de lua cheia, querendo respostas, querendo um trazer divino, né, de um acalentar de questões, de perguntas que nós todos trazemos quando a gente olha para o céu, né? Então isso é um comportamento que a gente traz lá de muito atrás da nossa ancestralidade, bem distante. No passado, era muito difícil ter pessoas que sabiam fazer os cálculos, né, do movimento dos planetas, do movimento dos astros, para levar para os reis e rainhas da época, as pessoas importantes e relevantes, o que queria dizer essas informações. Então, houveram épocas da nossa história que isso estava muito perto da alta corte. Não era uma coisa que era comum, por exemplo, fazer um mapa astrológico de um reles mortal ali, uma pessoa da população, uma pessoa da sociedade, mas era comum fazer sim os mapas das grandes, de um rei, de um futuro rei, uma rainha, as pessoas que estavam ali próxima pessoas relevantes para a época. Era comum fazer, porque precisava de dinheiro para pagar. Não tinha muitas pessoas que tinham esse conhecimento, que tinha esse estudo, porque precisava ter esse estudo, né? Hoje a gente tem os computadores que conseguem calcular de forma muito rápida e muito precisa o movimento dos astros. Então, tem facilitado, né? E tem facilitado muito o trabalho dos astrólogos. Mas no passado, encontrava-se essa dificuldade de ter pessoas com conhecimento para trazer os cálculos, né? Então, e nesse passado que eu estou falando com vocês, né, que compreende desde lá na época da Atlântida, compreende também há 4.000 anos atrás, compreende a época de 3.000 anos atrás no Egito. E mas a astrologia nunca sumiu completamente. Sempre houveram pessoas que restavam, né, com esse conhecimento. Quando chegou em meados aí de mais ou menos uns 100 anos atrás, a astrologia e a astronomia eram tratadas e estudadas juntas, não tinha essa separação. Foi ter essa separação porque vários outros astros foram incorporados, né, na astronomia, né, como planetas e tudo mais, como Plutão, Netuno. A descoberta deles é relativamente recente e algumas constelações, elas sofreram algumas modificações, que a hora que iam se fazer os cálculos, começou a existir uma incompatibilidade dos graus e do posicionamento de algumas constelações que eram observadas então com os equipamentos mais tecnológicos, mais profundos do céu, né? Porque a astronomia, ela trata de uma questão mais palpável, onde se pode medir o tamanho, o peso, o posicionamento. Então é uma ciência mais exata. A astrologia já trabalha com os arquétipos, com essa informação que é passada através da observação, dessa proximidade que eu falei para vocês no início, como que se dava, né, da informação que se tinha a respeito da observação da natureza, esse tipo de coisa, desses posicionamentos. Então, é uma ciência, a astrologia, que fala muito de arquétipos e que a ciência diz que é impossível fazer algum tipo de medições. Então, houve essa quebra, né? Houve essa quebra. Mas no passado, essas duas ciências, elas eram unidas. Então, quando eu busco muito explicar, baseado nesse passado para os meus clientes, quando eu vou apresentar o seu mapa, né? Quando eu vou apresentar o seu mapa,
para as pessoas entenderem, eu vou explicar aqui para vocês, tá? O que acontece? Vamos pensar no sistema solar. Sol, no centro do sistema solar, todos os planetas ao redor, né? Cada um com o tempo que gasta para girar ao redor do Sol, né? Cada planeta tem um tempo diferente. Então temos todos os planetas ao redor do sistema solar. O sistema solar todo ele também está em movimento em cima de todas as constelações. Então esse movimento do sistema solar, ele antigamente ele era bem sincronizado com as constelações, tá? E aí, com essa mudança que houve de vinda de novos planetas, de incorporação, né, pelo sistema solar de novos planetas e novas constelações, esse eixo ele mudou. Então a astronomia ele apresenta um movimento e a astrologia ele então dividiu os 12 signos, que são os 12 signos, eles não batem exatamente com as constelações, com a ordem das constelações, mas no passado já foi. Então a ciência, né, vista daqui do homem, ela teve essa alteração, e essa alteração é relativamente recente, tá? Porque foi inserido duas novas energias no nosso, vamos dizer assim, abraçando todo o sistema solar e as constelações, ou seja, a proposta de evolução do nosso planeta, do nosso sistema solar inteiro. Antes de eu continuar com essa linha de raciocínio, quero trazer para vocês que a astrologia ela está intimamente ligada a uma das leis herméticas, que é tudo é igual e análogo o que está em cima, tudo que está em cima é igual a análogo o que está embaixo, que é uma das leis herméticas trazidas por Hermes Trismegisto há mais de 3.000 anos atrás, que fazem parte das 7 leis universais que explicam tudo o que está acontecendo, tudo que acontece no universo, no planeta, tá? Então nós temos 7 leis, uma delas é tudo é igual, tudo que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Então, quando a gente traz essa lei, a gente logo lembra da astrologia. E por quê? Porque os astros, essas frequências vibracionais que os astros vibram, elas estão acima, elas mandam pequenas frequências, ou grandes, né? Acho que melhor, grandes são grandes frequências. É que cada um de nós recebe de uma maneira, através do que? O mapa astrológico. Ele, né, o meu horário de nascimento, o meu dia de nascimento, não existe um mapa igual ao outro, tá? Todos os mapas são muito, muito, muito diferentes. Então, cada um, através do seu mapa, da sua frequência, do seu respirar, porque o mapa, ele é calculado a partir do nosso primeiro respiro, é considerado, né? O primeiro respiro nosso aqui no planeta é considerado, né, a hora do nosso nascimento, que a gente recebe todas essas influências, essas interferências, esses refluxos de todos os planetas. Isso fica impregnado no nosso ser e nos dá uma boa, vamos dizer assim, uma boa decodificação do mistério da nossa vida, como se fosse um direcionamento pelos desafios aos quais nós estamos dispostos a percorrer, baseado então naquela configuração do céu naquele momento. Então, o que acontece? Essas informações dos astros, né, sofreu uma modificação nos últimos, ouso dizer, 500 anos para cá, pelos estudos que eu já fiz, né? E aí, com o tempo,
houve essa ruptura da astronomia com a astrologia por causa de pressões de uma linhagem de pensadores mais materialistas, como já houve de várias outras áreas, né? No passado nosso, ciência e religião estavam unidas, né? Tudo começou a piorar quando houve essa ruptura, essa não compreensão da vida num olhar mais amplo, que foi o que o materialismo fez, né? Esse forçar desse desprendimento das coisas materiais com os efeitos que a gente não explica, que aí a gente hoje tem deixado para os mistérios. Então, esse tipo de trabalho que a gente faz aqui, ele busca sim, de certa forma, navegar nos dois mundos, porque o futuro só será possível de forma a respeitar o ser humano, a respeitar uns aos outros e a se curar com a união dessas duas áreas, tá? Então deixa eu explicar para vocês, dentro dos meus estudos, por que aconteceu esse desmembramento dessas duas esferas de conhecimento da astrologia com a astronomia, tá? A espiritualidade, né, essa visão mais abrangente da vida, por exemplo, tem coisas que nós estamos vivenciando agora que foi prevista lá por Jesus, né, quando ele esteve encarnado, que foi trazido por um dos apóstolos que escreveu Gênesis, lá o Apocalipse. Então a espiritualidade, ela consegue navegar passado, presente e futuro, tá? Ela tem uma percepção muito grande de como as coisas estão caminhando e como está tomando. Nostradamus, há 500 anos atrás, também um estudioso de todas essas áreas que eu disse aqui para vocês, era médico, inclusive curou muitas pessoas, ele também trouxe informações que aconteceram há pouco tempo atrás. A queda das Torres Gêmeas foi prevista por ele há 500 anos atrás, na época não existia nem avião. E ele preveu, né, através de uma linguagem diferente, porque ele não sabia que nome que teria, mas, né, que essas catástrofes e tantas outras, né. E teve a imagem, foi muito perseguido e teve a imagem muito denegrida ao longo da sua vida, foi muito perseguido também. Mas foi uma pessoa que ajudou a curar outras pessoas como missão também. Um grande ser humano que precisa ser mais estudado e precisa ser mais aplaudido pelo quanto ele trouxe de informações, né, dessas áreas. Era um ser muito, muito evoluído. E conseguia fazer, através dos cálculos astrológicos, junto de uma grande sensibilidade, uma grande conexão espiritual, trazer essas revelações que ficaram aí escritas, né? O que acontece? Antes de eu continuar falando sobre a entrada desses novos astros, o que acontece? O mapa astrológico, né, a astrologia hoje contempla 12 casas. Então, 12 casas astrológicas, cada casa contempla um signo e um ou dois planetas que regem aquele signo, tá? No passado, esses signos eram as grandes constelações. E o sistema solar, então assim, os 12 signos, lembram dos 12 signos? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, nós estamos falando de 12 signos e 12 casas astrológicas. Quando nós vamos analisar o mapa de uma pessoa, a gente coloca lá a hora, o dia, né, o local, latitude e longitude que ela nasceu, todo o cálculo é feito e vem então os posicionamentos dos astros. O mesmo vale para um evento. Um evento, por exemplo, o que estava acontecendo lá
Segunda Guerra Mundial, como estava o posicionamento dos astros, né? A gente pode ir no passado e ter essa noção de como que estava a conjunção de cada um dos astros, as oposições, os signos, né? Essas grandes constelações. E aí a gente entende, porque tem que mostra pra gente como que qual a vibração que estava acontecendo em determinado país naquele momento, o que aqueles astros traziam como influência direta. Então, por exemplo, na nossa atualidade, o momento que nós estamos vivendo hoje, nos próximos 30 anos, é um período muito parecido com o que nós vivemos lá na época da Revolução Industrial. Existem muitas similaridades no céu, a conjunção de alguns planetas, com o momento que nós estamos vivendo agora. Então, eu falo com todos os clientes quando a gente vai fazer um mapa astrológico, que o que nós estamos vivendo nesse momento tem uma intensidade de transformação gigante, tá? Por isso que nós estamos no olho do furacão. Então, quando a gente está no olho do furacão, a gente não compreende a grandeza do que está acontecendo. As pessoas vindo com tantos conflitos, constantes questionamentos, com tantas dores, tantos desequilíbrios, porque é isso. Nós estamos em transição de era. Eu falei que o mestre que rege essa nova era é Saint Germain. Nós estamos em mudança de era e com um movimento do céu que tem um potencial transformador gigante. O que aconteceu depois da Revolução Industrial? Né? Como que todas as indústrias modificaram tudo a partir do crescimento industrial no mundo inteiro. Então, é sobre esses efluxos, essas influências que nós estamos falando. Nós estamos trazendo aqui as informações, nós estamos dizendo o quanto que todos nós estamos sendo mexidos e remexidos. Tá? Então, cada era, ela dura mais ou menos 2.200 e poucos anos, 2.264 anos, cada era, né? E o que quer dizer essa era? É o sistema solar inteiro sob recebimento direto das energias daquela constelação direta. Então, na era que Jesus veio, foi a era de peixes, tá? E agora nós estamos mudando da era de peixes para a era de aquário. Toda mudança de era, a espiritualidade maior, né? Ela busca enviar para o planeta almas que têm um nível de consciência mais elevado para nos ajudar a passar pelo nosso processo de forma mais com uma mensagem, com uma força. São pessoas com um nível de consciência mais elevado. Antes de Jesus tiveram outros, né, regidos pelas outras eras. Então, para ela, era de Áries, também foi uma era onde tiveram grandes guerras, né, quem que trouxe informação, quem que foi, né, um dos grandes da época dessa outra era, foi Moisés, que era um grande, uma pessoa muito forte, guerreiro, né? Depois tiveram outros, tá? Então agora nós estamos entrando na era de Aquário e Saint Germain vem falar sobre essa necessidade da gente praticar a transmutação e o eu sou. Justamente numa era de compartilhamento, eu falo isso muito com as pessoas, a importância da gente, nessa era de compartilhamento, de a gente aprender a lidar com as questões energéticas, o quanto é importante nós sintonizarmos com uma discrição maior. Saint Germain, ele viveu por volta ali dessa confusão que estava acontecendo em torno da Revolução Francesa, e ninguém sabia nada a respeito dele, né? Diz que ele teve uma vida muito, diz que ele viveu mais de 280 anos, tá? Então, nós estamos falando de um nível de conhecimento muito além do que nós podemos imaginar, que é a nossa capacidade. A configuração do ser humano, ela tem, eu já falei disso aqui em outros vídeos,
nós temos uma capacidade muito superior ao que nós estamos conseguindo manifestar nesse momento. Muito por conta das dores, dos sofrimentos, dessas coisas, dos vícios que nós estamos sintonizando. Por isso é emergente que nós sintonizemos com o amor, com a alegria, né? E essas ferramentas todas que eu tenho trazido aqui foram ferramentas que foram utilizadas por nós num passado por grandes estudiosos e que têm vindo com toda a força para nos auxiliar nesse momento de novo, e agora de uma forma muito mais aprofundada, atualizada, porque muita coisa mudou. Então, o que eu estava dizendo, né? Nessa perspectiva dos seres mais iluminados e que estão preocupados com o crescimento e a evolução do planeta, o que eles fizeram, né? No âmbito astrológico como influxos para que nós consigamos crescer e evoluir e avançar no nosso processo evolutivo. No passado, a astrologia, a astronomia eram considerados somente 10 energias de signos, tá? De constelações que atuavam no sistema solar. Não existia a energia de Virgem e não existia a energia de Libra. Só que no passado, o que o homem fez? Ele sintonizou tanto com a energia da guerra, ele sintonizou tanto com a energia das trevas, que a espiritualidade maior, ela buscou trazer energias superiores para poder, de uma forma mais intensa, de uma forma mais refinada, trazer crescimento e evolução para o planeta. Por isso que passou-se a não coincidir mais a astrologia com a astronomia com a vinda dessas duas novas constelações, desses dois novos signos, que são signo de Virgem e signo de Libra. O que o signo de Virgem tem? O que ele tem? O signo de Virgem, ele simplesmente busca a perfeição. Ele busca o aperfeiçoamento, ele está ligado à pureza. É uma energia que busca incessantemente trabalhar, ajudar, melhorar, se melhorar e melhorar aonde ele está. Então, eu já expliquei para vocês que existe uma historinha, né? Áries é aquela energia de força, de direcionamento, de agilidade, de coragem, de início. Depois Touro vem trazer para a gente essa energia de valor nas coisas, de dinheiro, do que eu quero conquistar, porque eu já entendi quem eu sou, já entendi que eu tenho que ir para a luta para buscar o que eu quero. Mas o que eu quero? Eu quero conforto, eu quero beleza, eu quero comodidade, eu quero tranquilidade. Depois eu vou precisar sintonizar para me manter aquilo, vou precisar sintonizar com novos conhecimentos, continuar estudando, aprendendo, aí vem a energia de Gêmeos. Depois eu me preocupo com a minha segurança emocional, e aí eu cuido muito do meu lar, que eu estou falando da energia de Câncer. Eu cuido do lar, eu cuido das emoções, eu cuido daquilo que eu deixo em casa para eu ir para a luta, né? Depois vem a energia de Leão, que é eu crio os meus filhos, eu gero um novo projeto, energia de criação, energia de Leão. Dali já passava para a energia de Escorpião, então já ia para uma coisa mais de submundo, mais ainda no aspecto de guerra, porque ele também é um guerreiro, mas com um certo ressentimento, energia mais profunda de Escorpião. Depois vem a energia de Sagitário, uma conexão com o alto, um querer explorar outros âmbitos e tudo mais. Depois vem a energia, depois de Sagitário, energia de Capricórnio, então muito apegada à terra, eu quero construir meu palácio, eu quero trabalhar, quero mostrar o quanto que eu sou competente, o quanto que eu consigo construir.
Depois vem a energia de Aquário, essa preocupação mais com a coletividade, e a energia de Peixes, que vem a conexão com o espiritual. Ele é como se fosse trazer todo o aprendizado de todo o trajeto. Então ele sintetiza um pouquinho de cada área e ele sintoniza com o todo. Peixes é o todo. Então só essas 10 energias não estavam, pela ótica da espiritualidade, não estava conseguindo fazer com que as pessoas sintonizassem com a energia de Deus, porque só guerra, 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 guerra. Se a gente for olhar para trás, os 2000 anos, os 4000 anos, né? Então foi necessário trazer essa energia de Virgem e para trazer um pouco mais de pureza, dedicação, um olhar antes da gente, depois da energia de Virgem, a gente tem a energia de Libra. E aí sim, trazer um pouco mais de justiça, porque o Libra, ele traz essa perspectiva da balança, então ele está ligado com a justiça, ele está ligado com o equilíbrio das relações, com as parcerias. Então ele busca uma união, né? Precisa ficar bem com todos para que fique bem para ele, né? Então a inserção dessas duas energias para que o ser humano sintonizasse com o aspecto de pureza e depois esse refinamento, esse balanço, para que nós estivéssemos separando o joio do trigo de forma mais forte, mais consistente, para que a gente consiga realmente atingir os objetivos que nós esperamos. Então, a partir desse momento, não teve mais essa... e com a vinda de outros planetas também, com outros planetas, Plutão, Netuno, houve essa ruptura, então, da astrologia com a astronomia, né? Mas a astrologia, ela sempre teve muito presente, principalmente com as grandes elites, né? Hoje, ela está se popularizando mais com a ajuda da internet. Então, muitos astrólogos estão vindo. Então, a astrologia não tem nada a ver com horóscopo, tá? Horóscopo que a gente lê nas revistinhas é um negócio muito, muito pequenininho. Não dá pra gente ter noção do que é a profundidade de interferências dos astros. Então, quando a gente olha para o céu e a gente olha para a nossa vida e olha para o nosso céu de nascimento, a gente tem sim muitas traduções. No meu processo, quando eu estou relativamente nova nesse mundo da astrologia, né? Porque não fez parte, por exemplo, da minha infância, não fez parte da minha adolescência, fez parte de 7 anos para cá de forma muito intensa, né? E aí, quando eu voltei no passado do meu mapa astrológico mesmo, eu vi o que estava acontecendo nos meus anos de grandes transformações na minha vida e vi o quanto que tinham de chamados no meu mapa que eu não sabia, não tinha ideia, que eu não tinha noção. Se eu tivesse tido noção lá quando eu era adolescente, eu teria evitado muitas dores, muitos sofrimentos, muitos passos mal dados, né? Porque no nosso mapa sim traz a nossa missão, né? Nessa vida, traz alguns aspectos de dificuldade, mas na astrologia do passado tinha também um quê de muito fatalismo, assim, olha, você viu aquele mapa daquela pessoa, vê que, nossa, aquela pessoa, meio que ela já ficava sentenciada a uma tristeza eterna, sabe, assim, tragédia pelo que se via ali no mapa. Hoje não, hoje nós temos ferramentas trazidas também da espiritualidade para justamente a gente conseguir transmutar, né? Então tem sim toda uma questão da nossa percepção de uma verdade e também ferramentas para auxiliar as pessoas na abertura de portas, na abertura de caminhos. Sim, porque tem muitas pessoas que vêm com situações muito difíceis, né? Porque
como se fosse nós magnetizamos para o momento do nosso nascimento muitas coisas que têm relação com questões de outras vidas, porque nós estamos falando de vibrações eletromagnéticas que estão registradas no nosso perispírito, né? Então, a ciência espiritual, ela é muito avançada nesse sentido de trazer para a gente todo um aparato, ou pelo menos está, né? Porque tem muitas pessoas hoje voltadas a trazer informações que auxiliem na evolução do ser humano, muito mais do que no passado, né? E com a ajuda da internet, então isso tem se popularizado mais. Então nós estamos num momento maravilhoso da nossa história, com tantas possibilidades da gente se curar, da gente se equilibrar, da gente resolver questões muito profundas de outras vidas e enfim, tudo mais. Então, essa é a minha visão com relação a todo o estudo que eu já fiz sobre a astrologia, né, sobre principalmente o impacto disso nas nossas vidas, né? Porque eu não busco me ater a questões muito técnicas da área, né? Porque aqui a gente traz um pouco de cada uma das áreas para completar um processo terapêutico muito consistente, muito direcionado e com uma diversidade de ferramentas, né? Mas então eu não sou uma especialista nesse assunto que vai trazer para vocês termos técnicos e aqui nem é esse o meu objetivo, tá bom? Então, mas num conceito geral é isso, vocês podem pesquisar, né? Vocês podem pesquisar tudo que eu estou falando aqui, vocês vão encontrar informações, talvez algum errinho ali de data, alguma coisa assim, mas nada que mude o conceito da aplicação prática na vida de cada um, que é necessário que a gente saiba como aspecto fundamental e principal, tá? Até porque não tem todas as informações, tá bom? Eu sou uma ajudante, né, para trazer informações para vocês, ok? Uma auxiliar. E é uma ferramenta maravilhosa, deliciosa. Nós estamos aqui no nosso consultório fazendo alguns ajustes nessa área, trazendo de uma forma um relatório mais profundo, mais preciso, nesse sentido, tá bom? Então, quem tiver interesse em fazer um mapa astrológico pode entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo. E aí, qual que eu faço? Mapa astrológico ou mapa numerológico? Os dois são muito importantes, tratam de aspectos diferentes, né? A astrologia, a gente fala de 12 aspectos da personalidade. A numerologia, 9 principais, tem alguns números mestres, né? Mas são abordagens diferentes, tá? As duas se complementam, se completam. Eu sempre recomendo que façam os dois. Não precisa fazer tudo junto. O processo de autoconhecimento é um processo que precisa ter um pouco de espaçamento. Por quê? A gente precisa ir sedimentando aquelas informações, a gente precisa ir se observando, a gente precisa ir sentindo principalmente tudo isso. Então é um universo que a gente vai adentrando de uma forma a respeitar a nossa, a nossa capacidade de absorção de conhecimento, que é muita coisa, né? Então a gente precisa respeitar o nosso momento, mas que todos eles são importantes, são complementares e vão atuar de maneira diferente e vale a pena, sim, tá bom? Vale muito a pena, sim, fazer, é bem importante, inclusive. Porque o que acontece? A nossa visão atual da nossa sociedade meio que fecha, sabe? Assim, quando a gente olha para as crianças, nossa, tô preocupada com aquele fulano ali, aquela criança lá no jardim, se ela não está se desenvolvendo assim assado, ou ela é muito diferente assim assada, eu acho que, sem considerar esses aspectos divinos, né, de personalidade, nós somos todos diferentes. Então esse excesso de preocupação, ele é tão desnecessário quanto prejudicial, porque muitas vezes limita, né, limita. Tem uma história
do Nikola Tesla, que quando ele estava na escolinha, que foi o que criou a luz, tá? A mãe dele foi chamada para conversar na escola e falaram com ela que aquele menino, filho dela, era burro, que ele nunca ia aprender nada. Escreveram uma carta que a escola não era lugar para ele. Quando ela leu a carta, ela pegou, ela guardou essa carta, dobrou, e ele veio perguntar, ele criancinha, o que é, minha mãe, que a professora trouxe nessa carta? Não é nada não, meu filho, diz que aqui você é muito inteligente, tão inteligente que você nem precisa ir mais na escola. E guardou a carta. E hoje nós temos a luz por causa dessa pessoa. Então, o problema é que essas coisas ainda têm acontecido, sabe? Porque o nosso sistema educacional, ele ainda quer trazer as pessoas para um padrãozinho. Não nessa proporção, porque senão hoje levam na justiça e tudo mais, mas tem alguns rótulos aí que não estão considerando alguns outros aspectos importantíssimos das diferenças. Então, a astrologia pode ajudar muito nisso, nós termos compreensão maior sobre os nossos filhos, sobre os nossos amigos, sobre os nossos familiares e um respeitar, né? Porque uma pessoa que vem com o Sol, por exemplo, em Áries, ela pensa completamente diferente de uma pessoa que vem com o Sol em Virgem. É completamente diferente de uma pessoa que vem com o Sol em Peixes. Então, se a gente não considerar isso, né, essa diferença, primeiro as pessoas não entendem quem elas são e depois que elas vão muito menos quem que elas estão lidando. Agora, a astrologia já nos dá a base de entender um pouco mais quem nós somos e entender também quem o outro é, como ele pensa, como ele reage, antes de nós iniciarmos relacionamentos mais profundos, que vão gerar dor ali na frente e sofrimento. Então, tudo isso faz parte dessa nossa visão terapêutica, dessa nossa visão que é resgatando um passado tão distante com ferramentas tão profundas, tá, meus queridos? Eu espero que tenha ficado claro essas informações para vocês, porque que a gente... E é uma coisa que a gente sempre volta, tá? Principalmente aqui no processo terapêutico, a gente sempre volta. Tem alguma questão, vamos lá, ver como que está no mapa. E, de repente, a gente descobre algum outro ponto que está travando, então a gente redireciona, enfim, tudo mudando o tempo todo. Outro assunto que eu quero trazer para vocês, então, é a respeito desse trabalho se expandindo de forma online. Ok, um mapa astrológico muito simples, né? Através de uma reunião online com os dados, a gente vai sim conversar, assim como a gente já faz com a terapia transpessoal, que é muito tranquilo da gente fazer esse trabalho através da conversa. Escolhemos muitas vezes o vídeo através do WhatsApp, muitas vezes escolhemos outras plataformas como o Google Meet, que também é muito bom, né? A pessoa aciona lá o seu computador, recebe o link e a gente faz ali a consulta, o horário de uma hora, objetivos que nós esperamos. Então, a partir desse momento, não teve mais essa... e com a vinda de outros planetas também, com outros planetas, Plutão, Netuno, houve essa ruptura, então, da astrologia com a astronomia, né? Mas a astrologia, ela sempre teve muito presente, principalmente com as grandes elites, né? Hoje, ela está se popularizando mais com a ajuda da internet. Então, muitos astrólogos estão vindo. Então, a astrologia não tem nada a ver com horóscopo, tá? Horóscopo que a gente lê nas revistinhas é um negócio muito pequenininho. Não dá pra gente ter noção do que é a profundidade de interferências dos astros. Então, quando a gente olha para o céu e a gente olha para a nossa vida e olha para o nosso céu de nascimento, a gente tem sim muitas traduções. Eu, no meu processo,
quando eu estou relativamente nova nesse mundo da astrologia, né? Porque não fez parte, por exemplo, da minha infância, não fez parte da minha adolescência, fez parte de 7 anos para cá de forma muito intensa, né? E aí, quando eu voltei no passado do meu mapa astrológico mesmo, eu vi o que estava acontecendo nos meus anos de grandes transformações na minha vida e vi o quanto que tinham de chamados no meu mapa que eu não sabia, não tinha ideia, que eu não tinha noção. Se eu tivesse tido noção lá quando eu era adolescente, eu teria evitado muitas dores, muitos sofrimentos, muitos passos mal dados, né? Porque no nosso mapa sim traz a nossa missão, né? Nessa vida, traz alguns aspectos de dificuldade. Mas na astrologia do passado tinha também um quê de muito fatalismo, assim, olha, você viu aquele mapa daquela pessoa, vê que, nossa, aquela pessoa, meio que ela já ficava sentenciada a uma tristeza eterna, sabe, assim, tragédia pelo que se via ali no mapa. Hoje não, hoje nós temos ferramentas trazidas também da espiritualidade para justamente a gente conseguir transmutar, né? Então tem sim toda uma questão da nossa percepção de uma verdade e também ferramentas para auxiliar as pessoas na abertura de portas, na abertura de caminhos, sim, porque tem muitas pessoas que vêm com situações muito difíceis, né? Porque é como se fosse nós magnetizamos para o momento do nosso nascimento muitas coisas que têm relação com questões de outras vidas, porque nós estamos falando de vibrações eletromagnéticas que estão registradas no nosso perispírito, né? Então, a ciência espiritual, ela é muito avançada nesse sentido de trazer para a gente todo um aparato, ou pelo menos está, né? Porque tem muitas pessoas hoje voltadas a trazer informações que auxiliem na evolução do ser humano, muito mais do que no passado, né? E com a ajuda da internet, então isso tem se popularizado mais. Então nós estamos num momento maravilhoso da nossa história, com tantas possibilidades da gente se curar, da gente se equilibrar, da gente resolver questões muito profundas de outras vidas e, enfim, tudo mais. Então, essa é a minha visão com relação a todo o estudo que eu já fiz sobre a astrologia, né, sobre principalmente o impacto disso nas nossas vidas, né? Porque eu não busco me ater a questões muito técnicas da área, né? Porque aqui a gente traz um pouco de cada uma das áreas para completar um processo terapêutico muito consistente, muito direcionado e com uma diversidade de ferramentas, né? Mas então eu não sou uma especialista nesse assunto que vai trazer para vocês termos técnicos e aqui nem é esse o meu objetivo, tá bom? Então, mas num conceito geral é isso, vocês podem pesquisar, né? Vocês podem pesquisar tudo que eu estou falando aqui, vocês vão encontrar informações, talvez algum errinho ali de data, alguma coisa assim, mas nada que mude o conceito da aplicação prática na vida de cada um, que é necessário que a gente saiba como aspecto fundamental e principal, tá? Até porque não tem todas as informações, tá bom? Eu sou uma ajudante, né, para trazer informações para vocês, ok? Uma auxiliar. E é uma ferramenta maravilhosa, deliciosa. Nós estamos aqui no nosso consultório fazendo alguns ajustes nessa área, trazendo de uma forma um relatório mais profundo, mais preciso, nesse sentido, tá bom? Então, quem tiver interesse em fazer um mapa astrológico pode entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo. E aí, qual que eu faço? Mapa astrológico ou mapa numerológico? Os dois são muito importantes, tratam de aspectos diferentes, né? A astrologia, a gente fala de 12 aspectos da personalidade. A numerologia, 9 principais, tem alguns números mestres, né?
mas são abordagens diferentes, tá? As duas se complementam, se completam. Eu sempre recomendo que façam os dois. Não precisa fazer tudo junto. O processo de autoconhecimento é um processo que precisa ter um pouco de espaçamento. Por quê? A gente precisa ir sedimentando aquelas informações, a gente precisa ir se observando, a gente precisa ir sentindo principalmente tudo isso. Então é um universo que a gente vai adentrando de uma forma a respeitar a nossa, a nossa capacidade de absorção de conhecimento, que é muita coisa, né? Então a gente precisa respeitar o nosso momento, mas que todos eles são importantes, são complementares e vão atuar de maneira diferente e vale a pena, sim, tá bom? Vale muito a pena, sim, fazer, é bem importante, inclusive. Porque o que acontece? A nossa visão atual da nossa sociedade meio que fecha, sabe? Assim, quando a gente olha para as crianças, nossa, tô preocupada com aquele fulano ali, aquela criança lá no jardim, se ela não está se desenvolvendo assim assado, ou ela é muito diferente assim assada. Eu acho que, sem considerar esses aspectos divinos, né, de personalidade, nós somos todos diferentes. Então esse excesso de preocupação, ele é tão desnecessário quanto prejudicial, porque muitas vezes limita, né, limita. Tem uma história do Nikola Tesla, que quando ele estava na escolinha, que foi o que criou a luz, tá? A mãe dele foi chamada para conversar na escola e falaram com ela que aquele menino, filho dela, era burro, que ele nunca ia aprender nada. Escreveram uma carta que a escola não era lugar para ele. Quando ela leu a carta, ela pegou, ela guardou essa carta, dobrou, e ele veio perguntar, ele criancinha, o que é, minha mãe, que a professora trouxe nessa carta? Não é nada não, meu filho, diz que aqui você é muito inteligente, tão inteligente que você nem precisa ir mais na escola. E guardou a carta. E hoje nós temos a luz por causa dessa pessoa. Então, o problema é que essas coisas ainda têm acontecido, sabe? Porque o nosso sistema educacional, ele ainda quer trazer as pessoas para um padrãozinho. Não nessa proporção, porque senão hoje levam na justiça e tudo mais, mas tem alguns rótulos aí que não estão considerando alguns outros aspectos importantíssimos das diferenças. Então, a astrologia pode ajudar muito nisso, nós termos compreensão maior sobre os nossos filhos, sobre os nossos amigos, sobre os nossos familiares e um respeitar, né? Porque uma pessoa que vem com o Sol, por exemplo, em Áries, ela pensa completamente diferente de uma pessoa que vem com o Sol em Virgem. É completamente diferente de uma pessoa que vem com o Sol em Peixes. Então, se a gente não considerar isso, né, essa diferença, primeiro as pessoas não entendem quem elas são e depois elas vão muito menos quem que elas estão lidando. Agora, a astrologia já nos dá a base de entender um pouco mais quem nós somos e entender também quem o outro é, como ele pensa, como ele reage, antes de nós iniciarmos relacionamentos mais profundos, que vão gerar dor ali na frente e sofrimento. Então, tudo isso faz parte dessa nossa visão terapêutica, dessa nossa visão que é resgatando um passado tão distante com ferramentas tão profundas, tá, meus queridos? Eu espero que tenha ficado claro essas informações para vocês, porque que a gente... E é uma coisa que a gente sempre volta, tá? Principalmente aqui no processo terapêutico, a gente sempre volta. Tem alguma questão, vamos lá, ver como que está no mapa. E, de repente, a gente descobre algum outro ponto que está travando. Então, a gente redireciona, enfim, tudo mudando o tempo todo.
Outro assunto que eu quero trazer para vocês, então, é a respeito desse trabalho se expandindo de forma online. Ok, um mapa astrológico muito simples, né? Através de uma reunião online com os dados, a gente vai sim conversar, assim como a gente já faz com a terapia transpessoal, que é muito tranquilo da gente fazer esse trabalho através da conversa. Escolhemos muitas vezes o vídeo através do WhatsApp, muitas vezes escolhemos outras plataformas como o Google Meet, que também é muito bom, né? A pessoa aciona lá o seu computador, recebe o link e a gente faz ali a consulta, o horário de 1 hora através da internet. Então, temos clientes espalhados por todo o Brasil, clientes em Santa Catarina, temos clientes nos Estados Unidos, em São Paulo, né, em diversas cidades. Às vezes, até aqui mesmo, a pessoa tem dificuldade de vir por trânsito ou alguma impossibilidade, usamos também essa ferramenta. A questão agora que nós estamos trazendo como os florais, a gente envia pela internet, pelo correio, desculpa, a questão dos trabalhos energéticos, tá? O que eu quero dizer para vocês? Para energia não existe distância, né? O Reiki já era um trabalho que nós fazíamos à distância e agora as limpezas energéticas, as medições, né? Aqui trabalhamos, eu e o Rogério, vocês sabem que o Rogério ele tem alguns dons, né? Uma habilidade muito grande para lidar com a energia, só de chegar perto da pessoa, já vai falando as informações, trazendo. E ele é um paranormal, e como paranormal, ele tem uma capacidade de bilocação. Essa bilocação, né? O dar, né, nos dá porque sim, tem algumas habilidades nesse sentido que já estão sendo afloradas em mim também. Eu sinto muito quando as pessoas, que eu não consigo ver a cor da aura, mas eu consigo sentir, né, quais os chakras estão bloqueados e ali já faço o trabalho de energização, de reiki, até a pessoa ficar bem. Mas nós já fomos autorizados a fazer esse trabalho de limpeza energética, medição de chakras, mesmo à distância, porque já foi treinado e a gente viu que isso é possível. Então, assim, muitas pessoas à distância sendo beneficiadas com esse trabalho, né? Por isso que eu falei que o nosso trabalho, ele vai ganhar uma amplitude planetária e a internet vem justamente para isso, porque tem pessoas precisando, querendo no mundo inteiro. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês na divulgação desse vídeo, a divulgação dessas informações é muito importante, sim, tem pessoas necessitando muito desse amparo, dessa ajuda que muitas vezes a dificuldade de localização geográfica, disponibilidade presencial, né? A gente está falando que isso pode salvar vidas, tá? Porque são trabalhos muito profundos. Enfim, esse é o recado. Gostaria muito de contar com a ajuda de vocês, tá? Com compartilhar dessas informações, tá bom? Hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha valido a pena esse tempo que a gente passou juntos aqui. Eu estou gostando muito de fazer porque vocês sabem o quanto é importante para mim que a gente, todos nós, encontremos a nossa melhor versão, que a gente encontre esse lado positivo, que a gente saia do negativo. Quanto mais pessoas escolherem esse caminho, melhor vai ser a nossa convivência, melhor vai ser para todos nós, nessa e em outras vidas. Tá bom, meus queridos? Uma enorme gratidão a esse trabalho, uma enorme gratidão ao reconhecimento de vocês. Todos os dias eu agradeço pela presença de vocês aqui, tá? É muito importante, esse trabalho não existiria se não fossem a presença aqui de vocês. Então muitas pessoas chegam numa enorme gratidão, vocês não sabem que nós estamos muito mais gratos ainda, vocês não fazem ideia, tá bom? Então assim, com enorme carinho,
com enorme carinho mesmo, gratidão, que a gente estará aqui sempre que for solicitado para a espiritualidade maior, os nossos mentores, os guardiões, almas tão elevadas como Saint Germain, e para vocês, tá bom? Um abraço, excelente domingo, excelente semana e fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.